realidade, característica essas boa. pessoas que se acham muito mais do que os outros são pessoas muito frágeis, com o interior muito fragilizado. E que elas mesmas se acham muitos defeitos. Mas aí elas põem uma carapuça assim, né, de inatingível, de orgulho, de vaidade, de eu sou, né? Para que não consigam enxergar Para esse que não lado consiga dela. atingir a Tinha um fragilidade. filósofo chamado Kierkegaard, ele trabalha muito a questão da angústia e tal, e ele dizia que, é interessante isso que tu falaste agora, ele dizia que a soberba é uma clareza de uma pessoa covarde, é uma constatação da covardia. E aí ele justificava que justamente a necessidade de tu te achar maior do que os outros está profundamente ligada à tua incapacidade de lidar contigo mesmo. Bem E isso. também de se relacionar. Já que tem muita gente soberba, e nós também fazemos essas leituras, e podemos ser, por vezes, soberbos, eu também fico imaginando, gurias, que talvez nós estejamos num tempo em que é difícil ser aquilo que nós começamos a falar, genuínos. A gente tenta ser genuíno, eu acho que o telespectador também fica imaginando, ao nos ouvir, que, pô, mas o que é ser genuíno e qual a dificuldade para se ser genuíno? Talvez nada é tão novo, assim, nada é tão criativo. Sempre parte-se de algum lugar, a gente sempre tem uma base, obviamente. Mas, então, ser genuíno se constitui um grande desafio na minha vida pessoal. Eu acho que muitas pessoas também enfrentam isso, sentem isso. Agora, obviamente, ser genuíno também é engraçado. Hoje eu quero ficar achando graça das coisas. É engraçado porque as pessoas olham desconfiadas, né? Elas percebem que ali tem alguma coisa diferente e que tu tem que cuidar para não ser patético e para não estar te exibindo também. Imagina eu querer aparecer na Suíça usando esta ou aquela roupa ou fazendo isso, aquilo, não vai dar, porque existe toda uma convenção social. Mas no fundo, a gente quer ser genuíno para tentar fugir dessa massificação e ser igual a todo mundo. Porque ser igual a todo mundo é uma porcaria, né? Convenhamos. Ser igual a todo mundo é uma grande droga, porque tu vai estar sempre perdendo. Porque igual a todo mundo, esse todo mundo sempre tem alguma coisa um pouquinho melhor e que tu não consegue reproduzir igual. Bom, uma provocação então para vocês. O que vocês acham de fato dos estereótipos de pessoa que a gente constitui e considera pessoas chatas? Quais são as chatices que incomodam vocês, melhor dizendo? Uau. Ana, vamos ver. Que a chatice? Uma das chatices é sair na noite e ver todo mundo vestido do mesmo padrão. Por que você Chatice! Olha, vocês falaram isso antes, falaram de novo. acho isso O que as muito gurias estão chato. incomodando? Mas principalmente mulher, né? Eu vi. Homem Eu também? vi o Fiuk deu um depoimento falando sobre a Cléo Pires ter saído na Playboy. E ele também falou a mesma coisa, que as saias têm que descer um pouquinho. Os Usa um homens cintinho também um pouco ficam mais largo, incomodados. por favor. Isso incomoda tanto? Incomoda. Incomoda porque é vulgar. Eu quero ver se vocês já não saíram porque com torna- umas saias curtas dessas. Não, senhor. Eu garanto que não. Bom, nós homens não falo confessamos por assim, é vulgar pra caramba, mas a gente acha bonito, né? Mas é vulgar. É uma droga isso. Tu, ao mesmo tempo que achas legal, não gostaria que, de repente, com quem tu tivesse uma intimidade, estivesse daquele modo, né? Aquela questão da apropriação e também de um certo cuidado. Meio desleixado. Mas porque às vezes acaba entrando muito no pessoal. estereótipo dos homens também, de todos acharem, Admirarem isso. mesmo não achando tão bonito e mas como estão num grupo, né? Todos acabam tendo que achar gostosa aquela menina que passa com a saia Mas aí, curtinha. assim, voltando à chatice, que é a coisa. Pra mim, a pessoa chata é a pessoa que não tem simancol. Também. Sabe? A pessoa, assim, que fala coisas que não estão agradando e tu não precisa dizer pra pessoa que ela não está agradando. Né? E Uma a pessoa gente tem espaçosa. sinais, né? A gente tem sinais que a gente emite, a falta de interesse, a falta do olhar, a falta de observar, a falta do retorno no diálogo. E a pessoa continua. A pessoa que é muito Isso egocêntrica pra mim é acaba chato. sendo chata, É né? chato. Porque ela só fala de si, né? Só consegue se enxergar, só não consegue nem às vezes escutar o que a outra pessoa está falando. Essa pessoa se torna chata, né? Porque ninguém vai querer conviver com alguém que não consegue escutar o que a outra pessoa
as outras pessoas estão... A opinião alheia não vale, Não né? vale, né? Porque o mais interessante é o que acontece na vida dela mesmo. O resto é... Mas eu acho que são raras as pessoas assim, porque a maioria quer saber da vida do outro, são fofoqueiras mesmo. Muitas pessoas, Curtem eu acho que muito. não enxergam a vida dos Querem outros. saber da vida dos outros. Não, a no sentido fofoca, a superficial. fofoca. Mas não do jeito claro, de não se intimidade, interessar, de claro, conseguir não. ouvir, De aprofundar Claro. a emoção. de conseguir o olhar sentimento. no olho e conversar. Ah, não, mas isso aí é raridade, é verdade. Isso é raridade, isso aí não tem hoje em dia. Eu gosto muito do Levinas, eu sempre, quando posso, cito. O cara diz, quem encontra uma mulher, um homem encontra um tesouro. Eu acho que a gente está vivendo um egoísmo escancarado, um narcisismo escancarado e também um tempo de fofoca escancarada. É bom falar mal dos outros, né? É bom mas isso ficar sempre teve. procurando fuxico. Fofoca sempre teve. Eu acho que Desde o hoje está tempo mais escancarado Não, que desde antes. o tempo da caça às bruxas. Por que matavam as mulheres? Matavam por fofoca, Claro, porque invejam uma da outra, aquela faz bruxaria. E aí já ia pra fogueira a mulher. Né? E era muito. Isso fofoca sempre teve no tempo de Jesus. Né? Imagina o que era fofoca. Não, fofoca é nato da gente, né? Acho que vai levar muitas gerações ainda, evolução muito grande até a gente realmente não se importar Tu acha em que a falar gente com a está vida do evoluindo outro. mesmo? Tu falaste numa evolução humana. Algumas pessoas, sabe, que dizem assim, hoje eu pensei nisso, somos todos iguais, mas aí tem aquela musiquinha, mas uns mais iguais que outros. E eu já acho que tem pessoas que são incomparáveis umas com as outras. Porque tem pessoas que estão num nível de cultura, de crescimento espiritual, de solidariedade, de amor ao próximo, amor ao outro, lá em cima. E tem outros que estão aqui tudo muito numa nhaca, de fazer picuinha, sabe? De ficar alfinetando a emoção do outro, de ficar provocando ciúminho, de ficar se metendo na vida, ou Mas sabe, eu acho bisbilhotando. Eu acho que tem é uma coisa seleção muito baixa. natural em relação a isso também. Essas pessoas superiores acabam se relacionando com outras pessoas superiores. E o eu resto se acredito afasta. que a vida no universo é maior do que o planeta Terra. E eu acredito que essa evolução nos leve a planetas mais evoluídos. Vocês estão ouvindo o que ela está falando. Ela que se comprometa com tudo isso. Tá. Gurias, mas essa história também do estereótipo, da chatice, disso, daquilo, não é bem convencional, não é tranquilo ficar olhando estereótipos e até nos interpretarmos neles, porque daí a gente não precisa de ingenuidade nenhuma. É mais fácil seguir estereótipos, né? Do que ser genuíno. Ah, sim. Talvez. Agora eu fico desconfiado de que eu esteja agindo como quase todo mundo está agindo por conveniência. E é mais tranquilo, é mais fácil. Mas tem umas coisas que aparecem por aí que também incomodam. Eu acho que a Suzana, como é provocativa com essa história, poderia dizer melhor. Por exemplo, essas figuras que aparecem, que tu disseste, assim, do bonzinho, do mal, daquela mulher que é isso, aquilo, aquele homem que é aquilo e aquele outro e tal, pode provocar em nós talvez um olhar raivoso e tal, mas já que a gente diz que o incomoda no outro tem muito a ver com a gente, será que a gente não está fazendo tudo isso para tentar também não se curar, não se tratar, deixar as coisas como estão e achar que sempre tem alguém pior do que a gente? Não, mas sempre tem alguém pior, assim como sempre tem alguém melhor. Isso é inevitável, né? Nenhum de nós pode se dizer hoje no planeta que está acima de qualquer outro. E nenhum de nós pode dizer eu sou o pior do mundo. Isso não existe, né? Então sempre vai ter alguém melhor e alguém pior. Mas essa questão do olhar raivoso, assim, a competição, principalmente entre as mulheres, é uma coisa terrível, né? E é maléfica. E é uma coisa que vem de séculos. E eu fico pensando, assim, que eu nunca fui muito competitiva com outras mulheres. Eu sempre me esquivei. Se a pessoa tinha uma relação com alguém, eu fora. Nunca fui de competir com outras. É uma coisa que sempre me incomodou. E eu fiquei pensando, por que eu não gosto de competir? E aí eu me dei conta de uma coisa, eu não gosto de perder. E quem compete corre o risco de perder. Então melhor é sair de campo. Não existe competição onde todos ganhem? Desse tipo, acho que não. Acho que não. É. Acho que não. A não ser que seja uma relação aberta, né? E eu acho Ainda a gente Grupal. eu acho uma tem que ver bobajada um filme essa. que... Relação aberta eu tenho Grupal. terríveis
falas contra, até porque essa história de relação aberta, alguém está sempre estourado se machucando. Na nossa, existe relação aberta. existe. Mas eu ainda com me certeza que impressiono. existe. O mundo não é só o nosso aqui, o que a gente vive aqui. É maior do que isso. Mas Claro, o que me sim. Outras impressiona... cabeças, outras culturas. Não é cultural, não tem civilizações que pregam a poligamia e Claro. viviam assim. Então, Na Até África hoje. tem Né? uma... O mundo árabe Então, também não dá pra Na acredita. gente África tem um dizer país que que não é existe. uma mulher com vários maridos, né? Olha Por só. sinal, não sei como se dá Sim, conta. mas isso não é uma relação... Já incomoda. mas acontece que isso não é uma relação aberta. Isso que vocês disseram não é uma relação aberta. Um árabe, por exemplo, que pode ter 3, 4 mulheres, ele não tem uma relação aberta. Relação aberta é eu estar contigo sem um compromisso profundo de vínculo, onde eu faço o que eu quero com quem eu bem entender, mudando toda hora os E a parceiros, outra e a pessoa outra também. É diferente. Não, os árabes dessas- não é aberto, os árabes ele é o dono das mulheres, né? E quem cuida das mulheres são os eunucos. Se tiver dinheiro Elas também. não podem. É uma discriminação ralada. Ó, por que o árabe que tem dinheiro pode ter mais de uma e o que não tem só E pode os ter uma? árabes Isso é são bem horrível. perigosos, viu? Falar nisso, conheci um amigo, uma pessoa que ele é libanês, e ele foi agora para a Líbia com o pai dele para poder comprar o dote da moça, nossa. né? E você sabe que os árabes têm uma coisa maravilhosa, a mulher ideal tem que ter 15 anos a menos que o homem. E ele foi para lá e ele voltou porque ele disse que estava muito caro. A mais Vai barata comprar que ele aqui conseguiu era mesmo. 80 mil reais. Mas as mulheres aqui são mais caras que isso. Eu Talvez acho. seja. Ixi, eu tenho mulher muito mais cara que isso aqui no Brasil. E eu disse para ele, tá, mas e por que não foi lá na Palestina, na faixa de Gaza, ali as mulheres são mais baratas, ali tem uma pobreza danada. Ele, não, mas ali elas não são tão bonitas. Poxa, vida. Então tem que pagar caro. Pechinchando a 80 mil não é esposa. nada. Tem que mulher pagar que caro. vale milhões. Hoje em dia, principalmente se tiver. Não, isso também é preconceito, é outra bobagem, que a mulher não pode ver cartão de crédito. Né? Eu quero Não, as acreditar mulheres que É são outro culpadas estereótipo, disso. As né? mulheres são culpadas disso. Existem alguns homens que também são assim, que gostam de ganhar, né, Só para alguma coisa em saber, troca. a Suzana acabou dando uma olhada para lá, é porque a nossa produtora fica fazendo sinal que está faltando 1 ou 2 minutos. Por isso. E aí já me atrapalhei um pouquinho, mas tudo bem. Porque agora os homens também estão nessa de serem sustentados e ganharem presente de parceiras, né? Mas isso sempre foi historicamente e até hoje as mulheres fazem isso com seus maridos, né? Sem se permitirem serem sustentadas. Agora lançaram no Facebook, dizer eu te amo é fácil, qualquer ursinho de pelúcia diz, agora eu quero ver eles dizer eu te banco. Isso. Eu pensei, meu Deus, que coisa mais preconceituosa, eu não quero ser bancada, eu quero um companheiro, eu quero um parceiro, não preciso que me banquem. E é isso que as mulheres têm que buscar, essa geração que está saindo, buscar se colocar profissionalmente, vencer profissionalmente, ganhar igual, parelho com os homens. Não tem por que precisar de um homem para E sustentar. já estão superando faz tempo. O último censo da mas tem Universidade muita mulher Brasileira agora, casada por exemplo, precisando. já está em 57% no Brasil, as mulheres que estudam. Ah, sim. Puxa vida, Vai mudar. Ou seja, 57% nas universidades são mulheres e o restante são homens. A gente fica por aqui, o nosso tempo acabou, direto da Casa de Bar, dentro da clínica do Dr. Wilson Davis, que leva a partir de hoje o nome do programa, Opinião Clínica Dr. Wilson Davis. Obrigado, gurias. Sabem que aqui é o campo de vocês, o lugar de vocês, para dizerem o que bem entenderem. Muito obrigado. Até o próximo. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando: cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vêm os permanentes. Aí você cresce e mais tarde eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Pronto Dente, o melhor sorriso deve ser